Olá, meus queridos colegas e amigos do Brasil, Europa e Estados Unidos. Aqui é a Eli Boda com a última podcast que eu entrevisto da série Conversa entre Educadores. Eu estou muito feliz porque na primeira podcast a gente entrevistou o nosso primeiro colaborador que organizou as obras no Brasil e hoje eu estou conversando com a minha colaboradora Jace, que organizou várias obras aí no Brasil, especialmente no município de Carazinho. Bom dia, professora Jaice. Oi, boa tarde. Boa tarde, professora Eliane. Aqui para nós no Brasil, boa tarde para Isso. você, bom dia. É um prazer imenso estar conversando aqui com você nessa tarde de domingo, né? Já iniciou nosso climazinho frio, né? O nosso inverno já apontando um pouquinho. Então, vamos ver o nosso bate-papo de hoje com você. É um prazer muito grande, minha querida colega e amiga. Então, vou pedir para a professora Jaice se apresentar para os nossos ouvintes. Ok. Bem, eu me chamo Jaice, eu sou pedagoga de formação, tenho mestrado em educação, e ao longo da minha carreira de educação, eu fui sempre me apaixonando por estudar cada vez mais, né? E fazendo algumas pós-graduações, na caminhada. Então, supervisão escolar, pedagogia empresarial, mediação, de conflitos e justiça restaurativa. Aí também fui para o lado da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, e buscando entender cada vez mais o funcionamento do cérebro, aprender como é que a criança aprende ou como que a criança não consegue aprender. Aí eu fui para a especialização em neurociências, na educação e na aprendizagem, né? E eu tenho uma longa caminhada de mais de 12 anos como instrutora, formadora e mediadora em círculos de construção de paz e justiça restaurativa. Então, toda essa caminhada me leva a atuar com essas áreas dentro da educação, né? Há 22 anos na área da educação. Eu trabalho nas duas redes públicas na minha cidade, no município e no estado, né? Então, eu trabalho com o ensino fundamental um, 2 e ensino médio. Olha, quanta diversidade. E qual que é a atuação no momento? Está em sala de aula, fora de sala de aula? Não, no momento, na rede pública municipal, eu estou há 16 anos na supervisão escolar e coordenação pedagógica, né, do ensino fundamental um e 2 na rede pública do município, e no estado, atualmente, como supervisora e coordenadora pedagógica do ensino médio, à noite. Olha, que legal, professora. E como é que consegue fazer esse balanço de 3 turnos? Esse balanço de 3 turnos, 60 horas, ele vem acontecendo há vários anos, né? E até o momento ele vai me dando cada vez mais um know-how de conhecimento, né? Do chão de escola, como eu digo, atuando com professores e atuando com alunos, estudantes dos 3 níveis, né? Anos iniciais, anos finais, ensino médio. E, ocasionalmente, eu sou professora docente em formação de professores na universidade, no ensino superior, né? Então, eu trabalho também com professores na Faculdade Ideal, em Passo Fundo e Getúlio Vargas. Olha, um abraço para o pessoal da Faculdade Ideal aí. A professora Joyce me colocou em vários contatos no município de Carazinho e já recebeu uma menção honrosa da Câmara de Vereadores, né? Como conta isso para Sim, nós um pouquinho? Mais de uma vez? mais uma vez, né? E nós recebemos numa das edições, né, Eliane, na edição anterior, que eu tenho ela aqui, nesta edição aqui, né, que nós chegamos com uma menção honrosa na Câmara de Vereadores, né, no meu município, em Carazinho, com as colegas que participaram. E aqui nessa edição, organizadores era você e o colega Alcindo, né? E foi uma surpresa maravilhosa, né, com essa situação, porque volto com o livro.
a conversa entre educadores era educação e pesquisa em tempos de pandemia. Então, foi numa época de muito desafio na educação, onde nós tivemos umas parcerias de umas colegas que aceitaram o convite, né, para escrever algo, algum artigo que as provocasse a trazer a reflexão no tempo da pandemia. E foi uma edição maravilhosa, fantástica, né, que nós colaboramos também. Tá? À frente Aí do surgiu tempo. à frente do tempo. Aí surgiu, né, a menção honrosa na Câmara de Vereadores com essas colegas na época, né? Então, era práticas docentes em tempos de pandemia, do presencial ao remoto. A Camila Cardoso Lopes, a Nelly Helena Bender de Quadros e a Cassiele Elizabeth, né, de Passo Fundo, e as outras duas aqui comigo em Carazinho. Então, foi um desafio para todas nós. E E não, agora. Oi? desculpa, professora Joyce, mas não foi o primeiro livro que a senhora participou, né? Já fazem Ah, várias edições. várias edições, né? Acredito que desde. Ela iniciou em 2010, né? Isso. O teu projeto. Então, foi em 2012 que eu iniciei. Nós já éramos colegas, né, de faculdade, de Passo Fundo, das vivências, né? Nós, eu, você, no mestrado, no grupo de estudos Paulo Freire, da Universidade de Passo Fundo, com o professor querido e saudoso Eli Benincá, né? E os colegas todos que nós temos, e muitos fazem parte das edições hoje, como o Norberto, né? Atualmente em Brasília. Então, nós temos uma caminhada grande aí com vários colegas amados que sempre aceitaram esses desafios, né? E provocados por você, diga-se de passagem, né? Você nos provoca de uma forma que a gente não tem como dizer não, né? Obrigada. Sou chata, então, na verdade. Não, não, não é chata, não. É que a gente, desse grupo Paulo Freire, partiu, né, a ideia de que cada um tem o direito de dizer a sua palavra. Então, a gente, É, em um grupo, a gente se vincula e aí a gente está passando as informações. exato, e na época nosso mestrado foi todo fundamentado e baseado, né, em todas as ideias precursoras de Paulo Freire, né, aquele mestrado, aquela edição de mestrado na educação. Então a gente passou a trilhar isso e se apaixonar, né, por esses vínculos na educação dessa forma. Muita sabedoria. Então, professora Joyce tem mais de 60 horas, dá aula no ensino superior da Faculdade Real, coordena grupos de estudos, de livros, quando a gente publica. Então, é muita produção intelectual e também contribuição para a sociedade. Aí, Contribuição, né? Ações sociais na minha comunidade, no meu município, né? A última, a última, vamos dizer assim, não aquisição da minha parte, mas que me deixou imensamente feliz e orgulhosa, foi um convite para participar do Rotary Club em Carazinho, né? Então, hoje eu já sou diplomada e sou rotariana, né? E isso me encheu de orgulho, né, nesse segmento da sociedade, no projeto do Rotary Club, nas ações sociais que eles fazem, e eu me encaixei assim, apaixonando por isso faz pouco tempo, mas já estou realmente uma rotariana de coração. parabéns, professora Joyce. E conta para nós sobre como passou a organização do livro. Então, participante, a organizadora e qual a edição que organizou. Pois é. Como participante, então, como eu disse, desde 2012, né, auxiliando e colaborando com artigos um pouco mais tímidos, e depois a gente vai na caminhada, a gente vai pegando mais profundidade nas reflexões, enfim, né? E cheguei nessa edição, então, que para mim foi um orgulho, né? Essa última aqui, onde a gente colaborou com você como organizadora, desafios e perspectivas do cenário pós-pandêmico, né? Então, nós temos, na verdade, uma sequência de caminhada com essas edições da Conversa entre Educadores, né? Criada por você, esse projeto, criado por você, e ele vem trazendo uma sequência na educação.
Eu acho muito interessante porque desde 2012 que eu participo e conheci a edição 2010, então, com você, nós podemos dizer que quem se apropria dessa leitura, dessas edições, tem, na verdade, um conhecimento de uma caminhada, né, numa história do tempo da educação. Em cada edição da história do Conversa entre Educadores, nos traz um ponto específico daquela época, do atual da época, e aí nós vamos caminhando até aqui. Eu acho isso maravilhoso. Se a gente se apropria de todas as edições, tu tem, na verdade, uma linha do tempo da educação, com conversas entre educadores, de um material que é de divulgação gratuita, né? E agora, de algumas edições para cá, sendo divulgado nos Estados Unidos, na Europa, né? E isso é fantástico para nós. E como você diz, a partir dos fundamentos de Paulo Freire, é dar voz para os educadores, né? É, permitir com que eles tenham esse acesso a falar, a dizer a sua palavra, do seu lugar de fala. Porque nós temos uma diversidade de colegas, posso dizer assim, colegas, enquanto Uhum. edições, uma diversidade de profissões, né? E muitos deles que não tinham seu lugar de fala, onde estão. Então, isso é fantástico, maravilhoso, e que vai se perpetuar, né? Se Deus quiser, na nossa caminhada aí. E organizar essa edição com você, a edição passada, para mim foi um orgulho muito grande receber esse convite, né? E essa demanda que nos levou a essa obra, né? Maravilhosa que nós tivemos. E aguardando muito, né? A próxima. Vamos Aguardando para a a próxima. próxima. Vamos sim. Só lembrando, pessoal, que quem tiver curiosidade de acessar esse material, ele está disponível gratuitamente, como a professora Jais falou. Então, esse é o nosso hobby, essa é a nossa paixão. E você pode acessar no site do Projeto Passo Fundo, que nos apoiou por muitos anos no Brasil. Nos Estados Unidos, ele está com a Tunney Boulder Center, que é localizado no estado de Washington. Professora Jais, vem mais livro por aí? Tem alguma coisa que você está trabalhando atualmente? Ou é surpresa para os nossos ouvintes? Não, não seria surpresa. Até provocada por você, né? E muito estimulada pelos meus professores, orientadores de mestrado, né? A minha publicação de mestrado, posso dizer assim, que não saiu, né, até hoje, por culpa minha. A gente se ocupa tanto com tantas coisas e aquilo que pode ser importante, né, da vida da gente, um recorte da vida da gente, da formação, e acaba, às vezes, sendo deixado de lado, né? Mas é um futuro bem próximo, inclusive você, né, vai fazer o editorial para mim, o Oh, prefácio, né? com o maior prazer. É um recorte do meu mestrado, que é um sonho que eu espero que se concretize agora em 2025, onde eu discuti a educação da criança no meu município desde a emancipação do meu município, né? Embora eu não tenha nascido aqui, não sou natural daqui, mas vivendo muitos anos aqui. Então, desde 1931 até o ano 2000 foi a minha dissertação. E aí, por sugestão e pressão, livre pressão de você, né, fazendo uma atualização, né, de algumas páginas assim, para poder fazer a publicação do livro, que eu espero, se Deus quiser, saia esse ano, trazendo uma colaboração imensa, eu vejo assim, para o meu município, para quem é profissional, né, educador da educação infantil e da educação fundamental nos primeiros anos do ensino fundamental desses alunos, dessas nossas crianças, e com um viés mais atual, trazendo um pouco mais da atualidade na educação. Sonhos, né, que estão caminhando, né? Estamos todos na ponta da caneta, na ponta do lápis, trabalhando, e se Deus quiser, agora em 2025, vamos fazer esse lançamento. Que maravilha. E a gente às vezes tem bloqueio intelectual quando é a nossa própria a É, nossa própria história, né, envolvendo e é, tal, mas é. Uhum. muito bom. E me fala um pouquinho dessa última edição. Ó, na verdade, nas duas últimas teve uma parte aí de Carazinho que trabalhou educação inclusiva. Quem mais participou dessa última edição?
professora Joyce? Uhum. Dessa edição aqui, dessa última, participou, a gente convidou um colega da minha escola e que ele já fez o podcast com você, que é o Adriano, né, Dreschler. O Adriano, meu colega na rede municipal, então, na escola do município, de manhã e de tarde, trabalhamos juntos. Outro convite que eu fiz foi para um grupo que estava à frente de um Centro Municipal de Educação Especial, que você teve a oportunidade de conhecer quando você esteve aqui em Carazinho, né? No lançamento da outra edição, a gente conversou com vocês. O professor Marcelo, a professora Fátima Rejane, a Suziane, tem 4 professores desse centro, né, que atuavam na época no centro, né? Como são professores da rede, hoje atualmente eles estão em escolas dentro das suas funções como professores, né? Mas eles participaram dessa edição, sim. Participou também uma colega, poetisa, uma professora de Passo Fundo que trabalha aqui em Carazinho, né? E ela é de língua portuguesa e ela tem uma riqueza imensa com ela, de que a partir da literatura e da língua portuguesa, em qualquer ambiente onde ela está, ela cria uma poesia. E foi assim que eu descobri ela numa formação da rede municipal, onde nós estávamos com um palestrante assistindo, e no final ela levantou e pediu licença para dizer no público o que que ela pensou daquela formação com a presença dele, que foi fantástico, maravilhoso. E ali ela trouxe uma poesia, assim, sentada ali no ambiente, assistindo a formação, no lápis e num rascunho. E quando terminou essa apresentação, eu corri atrás dela. Eu digo, é você que eu quero, venha cá, né, no livro. E ela faz parte dessa edição também, né, com uma poesia que ela trouxe, deixa eu ver aqui, não me lembro a página, né? Eu sei que eu trouxe também vários outros convidados, e ela trouxe como uma, deixa eu ver aqui, poetizando, poetizando. Aí eu pedi para ela transportar para essa edição e ela fez duas, né? Poetizando, a Mara, professora Mara, né? Trouxe também, convidei também o meu esposo, Rogério, que já fez o podcast com você, né? Que ele trabalha a questão da educação dos sentimentos, né? Vocês já Uhum. conversaram a respeito disso. Então, e foram essas pessoas que eu trouxe, foram 4 convites, né? Sendo um grupo de 4 professores. E sempre foi uma confraternização de ideias à distância, mas também presencial. Eu tenho um carinho muito grande para os professores de Carazinho, pela minha comadre Jaice, que a gente É, sempre troca ideias e a gente vê um momento de se reunir e confraternizar com o apoio da Secretaria de Educação até então. exato, né? E pretendemos novas parcerias, né, com essa nova gestão que está à frente da educação também, né? Até porque Carazinho continua e continuará com o selo de cidade educadora, né? Que é um selo que foi conquistado a partir de um convite da Universidade de Passo Fundo. Então, também se pretende voltar nesse assunto, né, com essa gestão que está à frente agora aqui na educação. Que maravilha. Professora Jaice, se alguém quiser lhe contatar para saber mais de justiça restaurativa ou sobre alguma coisa da sua carreira, qual seria a melhor maneira? A melhor maneira seria através do meu e-mail. O meu Instagram, ele é meio esquecido muitas vezes por falta de tempo, né? De Uhum. estar alimentando muito lá. Mas lá eu tenho, no meu Instagram, eu tenho, né? Situações de leitura, sugestões de leituras da comunicação não violenta, né? Da justiça restaurativa. Algumas coisas eu tenho lá, né? E no meu WhatsApp também eu posso colocar à disposição depois. Muito bem. Conta para nós, assim, tem uma diversidade, uma carreira brilhante, desde, né, pequenininhos, de pesquisa, de produção intelectual, de sala de aula, de gestão escolar. Conta um momento marcante da sua carreira. Alguma coisa que te marcou. O que mais me marcou na minha carreira foi quando eu iniciei meus estudos, minha formação na educação sistêmica, né? E comecei a aprender, porque a gente aprende sempre,
toda a vida, e comecei a conhecer a comunicação não violenta, a justiça restaurativa, a educação sistêmica, a partir de leituras e formações, né? Com livros, obras de Marshall Rosenberg, Bert Hellinger, Marianne Frank. Então, dentro dessas leituras e formações, isso foi um divisor de águas na minha vida como educadora, né, nessa caminhada. E aí eu passei a conduzir e a formar, a mediar círculos de construção de paz nas escolas onde eu atuo, né? Inúmeros círculos, várias vezes, e agora esse ano, professores e colegas me solicitando que a gente continue, né, nas turmas deles com essa prática, e isso é maravilhoso. Então, foi um divisor de águas para mim, os estudos a partir desse prisma, trocando as lentes, né? Trocando as lentes, mudando o nosso olhar para o fortalecimento de vínculos entre as relações interpessoais e principalmente depois da pandemia, que foi o artigo que eu trouxe nessa edição, né? Que foi trilhando trilhas mediadoras na escola no pós-pandemia. E o que que isso mexeu conosco? E vem mexendo e agora vem fortalecendo com que isso se perpetue nas escolas, né? Que é o fortalecimento dos vínculos com os estudantes, sabendo ouvi-los, conhecendo eles a partir das necessidades, das suas fragilidades, do que eles trazem de ansiedade, de situações depressivas, né? Então, isso tudo nos aproximou cada vez mais das crianças e dos adolescentes, né? Seja do ensino fundamental ou do ensino médio. Então, isso foi um divisor de águas para mim na minha formação na educação. Na minha opinião, já você poderia até receber uma indicação para o Prêmio Nobel da Paz. Os ouvintes que estão ouvindo aí vamos apoiar. Explica para nós um pouquinho, para quem não está familiarizado, o que que é justiça restaurativa? A justiça restaurativa é uma prática, né, que ela une nas suas colocações a comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta, ela vem toda a partir da obra de Marshall Rosenberg, com quatro pilares, né, de pertencimento, de situações de ouvir o outro, de saber ouvir o outro, né, e se colocar no lugar do outro e ter essa escuta empática, a escuta sensível, a escuta ativa, sabendo respeitar a opinião do outro. E a justiça restaurativa, ela trata, digamos assim, de conflitos, né, entre vítima e ofensor, onde, na sua prática, a grande maioria se colocam, né, vítima e ofensor, depois de pré-encontros, não é? É uma gama de situações que leva a termos vítima e ofensor frente a frente, mediados, né, por uma mediadora e por um Uhum, grupo que escolhidos por eles. Na maioria são familiares ou são amigos, uhum, né? Quando ocorre essas situações não tão complexas, né? De conflitos básicos, não complexos, porque nós temos também várias situações de conflitos, né? E nem todos são trabalhados da mesma maneira. Então, são práticas diferenciadas para determinados tipos de conflitos, assim como ocorre nos círculos de construção de paz. Círculos de construção de paz, existem os círculos básicos, como uma roda de conversa, mas tem que ter uma mediadora para essa prática, né? E são círculos que eles podem ser de situações menos complexas e mais complexas. Aí são bem diferente a atuação, né, desse mediador, do formador para isso. Mas, enfim, se resume em conversar com as pessoas, né, que estão envolvidas nesse conflito, seja numa roda de conversa entre duas, três, quatro pessoas, ou entre 10 pessoas, num círculo de construção, de paz, ou entre uma turma de alunos, uma turma de professores, de empresas, né? Não é só nas escolas, não é só na educação que se aplica os círculos de construção de paz.
E essa caminhada toda que se faz assim, né? Inclusive círculos e encontros de justiça restaurativa a partir de trabalho desenvolvido na justiça, né? A partir de Sejusc, de justiça de fórum mesmo, com algumas situações, existe aplicação, né? Existem algumas comarcas que já estão evoluindo bastante com círculos de construção de paz e justiça restaurativa, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um pioneiro e um mestre, doutor nessa área, né? Que é Dr. Leoberto Brancher, né? De Caxias do Sul, que trouxe toda essa sabedoria e todas essas práticas, né? A partir desse trabalho desenvolvido e hoje grandemente na justiça, né? Esse é um processo muito complexo, né, Joyce? Não Muito é, não complexo. é É, imediato, né? não, não. E E o dá para dar um Brasil, exemplo de conflito que acontece assim na escola, para a gente ter uma ideia do que se trata? hum, na escola, desde um bullying, né? Desde um bullying, né? Vamos dizer assim, um conflito, né, de menor proporção enquanto situação para se trabalhar. Desde um bullying entre colegas, a gente pode já fazer um círculo de construção de paz, trazendo essas questões, né? Mas a gente tem que ter toda uma prática para isso. Por quê? Porque quando se trata de bullying, ah, de praxe, a gente nunca coloca a vítima e o ofensor, né, o praticante do bullying à frente, porque assim você está reforçando aquele bullying maior, né, entre quem fez e quem é o lesado. Então, tem toda uma prática para isso. Um outro exemplo, assim, pode ser mais simples, para se fazer uma conversa com as crianças, né, é de briga comum, num recreio de alunos, né? Crianças menores, um dá um chute, um dá um tapa, e dali já vira uma proporção maior e vira em choro. Então, isso são alguns conflitos básicos que se pode tratar, né? Do respeito, do amor ao colega, do convívio, das relações interpessoais, né? De fazerem chacota com o colega, de na fila eles brigam às vezes na fila por eu sou primeiro, tu é o depois, eu cheguei Uhum. primeiro, Sim. coisinhas básicas, né? Típicas com crianças, né? E a gente pode transformar esse momento numa bela roda de conversa, de respeito, de amor, né? De, de reconhecimento do outro. Então, são coisas básicas dentro da escola, né? E Sim. conflitos mais complexos, esses a gente tem uma outra formação que daí trata de traumas maiores, né? De luto, de perdas, mas aí é um outro viés, né? Não, E a aí, formação. quando que acontece assim? Ela acontece no momento dentro da sala de aula, no momento extracurricular, no momento que os envolvidos são chamados à parte, ou como que funciona Uhum. geralmente? Na escola, em geral, os círculos de construção de paz, a gente organiza, né, com o aceite da professora, a gente conversa com a turma antes o que é que vai acontecer, e a prática maior que eu tenho feito é no horário da sala de aula, né? Naquele momento já combinado com antecedência, com o professor, com o grupo, eles podem trazer para aquele dia um objeto afetivo deles, alguma coisa de afeto deles, de casa, né? Eles podem trazer para aquela roda de conversa que a gente diz para eles, é uma roda de conversa que se chama Círculo de Construção de Paz. Sabe que Então, já, e só fazendo um parênteses, aqui as minhas filhas na educação pública americana, elas são chamadas também de vez em quando para participar de grupos, não chamam círculos de conflito, mas, por exemplo, sim, você pode escolher no início do ano, às vezes eles fazem um lanche juntos, né? Esse grupo menor, e fala aham, de luto. Alguns trabalham a socialização, outros trabalham em bullying, mas são uhum, mais assim num momento retirado da sala, em um uhum, grupinho pequeno de alunos, e às vezes eles têm um lanchinho aham, juntos, e os uhum, mediadores, né, estão por ali, os terapeutas. aham. Isso acontece sim. E ou tu faz com uma turma
toda, né, em conjunto com a professora, que deve estar junto, ou se é alguma coisa muito específica com dois alunos, né, a gente pode retirar eles da sala, sim, né, em conjunto com uma professora, com alguém mais, a direção da escola, a orientadora da escola, né, e a supervisão da escola. Eu, nas minhas escolas, eu sou supervisora e coordenadora pedagógica e sou formadora, instrutora, mediadora, então, mas é convidando outras pessoas adultas também para se fazer parte. E pode ser uma conversa com duas crianças apenas, né? Para restabelecer aqueles laços, como a gente diz, né? Por algum motivo os laços foram rompidos, então vamos restaurá-los. E pode ser com eles dois, com elas duas, ou com a turma da sala de aula, aproveitando o objetivo de que se faz com todos, para que todos percebam a riqueza da gente estreitar os laços das relações interpessoais, de podermos nos respeitar como seres humanos, como crianças, né, com amorosidade e de sensação de pertencimento a um grupo daquela sala de aula. Então, os professores é necessário estarem juntos também. E se criam laços fantásticos, maravilhosos Olha que quanto a trabalho isso. lindo. Aqui só fica de fora a amorosidade, a afetividade. Essa parte já É, não entra aqui é. onde eu estou. Uhum. Professora Joyce, infelizmente a nossa podcast tem tempo limitado. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está te ouvindo agora, uma mensagem final. Bem, a mensagem que eu deixaria, eu vou pedir licença, a partir de tudo que nós conversamos, eu vou pedir licença para trazer a leitura da última frase do meu artigo aqui, 48, que eu, ao rever a revista e trazer a revista, eu pensei, digo, nossa, são coisas tão boas que passam na vida da gente, que a gente, por algum motivo, em algum dia, né, pensou em registrar. Então, a mensagem que eu deixo, eu vou pedir licença para fazer a Sim, leitura, claro. diz assim, na página 44: a nós educadores que saibamos nos reorganizar e nos reconstituir como seres inconclusos, mas sendo protagonistas nas transformações sociais e percorrendo tantas quantas forem possíveis as trilhas mediadoras no ambiente escolar. Fica a reflexão de um pensar pedagógico voltado para a escola e a certeza de que o encontro em sala de aula, para realizar verdadeiramente, nos pede encarnar em nossa conduta valores como respeito, confiança, tolerância, sinceridade, gratidão, compaixão, amor, e todos esses valores afirmam um valor maior, que é o da própria vida. Importante repensar essas práticas pedagógicas, sim, normalmente mais voltadas aos conteúdos e torná-las mais humanizadoras, conciliadoras, objetivando o desenvolvimento integral dos nossos jovens estudantes e de nós mesmos, professores, na escola e na sala de aula. Muito, muito lindo suas palavras, Jaice. Foi um prazer te receber aqui. Conseguimos, professora Jaice é muito ocupada, a gente teve que, né, marcar e tentar ajustar, mas hoje é domingo, pessoal, estamos gravando no domingo, no É, horário de meio-dia, um pouquinho passado meio-dia no Brasil, então realmente é aham. porque esse trabalho foi muito importante. A professora Jaice tem um trabalho lindíssimo para compartilhar. Muito obrigada, agradeço a todos os ouvintes e até a próxima, pessoal, até a próxima edição. Eu agradeço de coração, um beijo fraterno para todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, e para você, minha querida, meu amor infinito. Igualmente. Beijo, pessoal, até a próxima.